Graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a palavra do Senhor. Amém? Antes de nós iniciarmos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a direção do Pai. Ó Deus eterno e todo-poderoso, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para Te louvar, para Te bendizer o Teu santo e precioso nome. Que a Tua obra, que o Teu poder, que a Tua graça, Senhor, seja sobre nossas vidas. E dá-nos, Senhor amado, entendimento e sabedoria, Pai, para falar a respeito da Tua palavra, agora e sempre. Amém? Amados, hoje nós vamos estar meditando no livro de Tiago, lá no capítulo 1. Então abram aí as suas Bíblias aí, no livro de Tiago, no capítulo 1, e nós vamos iniciar lá no versículo 2. Antes eu quero dizer para você o seguinte, que Tiago, esse Tiago aqui, muitas pessoas fazem confusão com esse Tiago. Esse Tiago aqui que traz essa palavra para nós é o Tiago, irmão de Jesus, e que, segundo a história, ele aceitou ou se converteu ao cristianismo depois da ressurreição de Cristo. Porque até então ele não seguia, os irmãos de Jesus não seguiam ele muito, né? Para que a gente possa ter uma noção disso, tem aquela passagem de Nazaré, quando Jesus ali está fazendo algumas situações, operando alguns milagres, e os seus irmãos então ficam instigando ele para que ele, você não vai na festa? Não, tal. Ele falou, não, depois eu vou. E acabou depois indo na festa, né? Então os irmãos deles era meio arredio, meio distante. Mas depois da ressurreição de Cristo, aí então Tiago acaba indo então para a conversão, segundo a história. Amém? Mas nós vamos meditar nessa palavra, que ele traz muitas situações aqui, que para nós vai trazer um entendimento maior e muito mais profundo, e porque nós estamos trabalhando sobre os tesouros escondidos, então é muito importante nós entendermos aquilo que Tiago trouxe para nós, para nosso entendimento e para que nós possamos crescer em sabedoria. Amém? Vamos lá. Ele começa dizendo a seguinte situação. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Amém? Então vamos ver essa primeira instrução de Tiago para os irmãos, e ele escreve essa epístola para todas as tribos, para as 12 tribos que estavam na dispersão, ou seja, que estavam dispersas, estavam refugiadas por causa da perseguição da igreja. Então ele vem aqui dar um fôlego, um ânimo para os irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo levados à prisão, que estavam apanhando, que estavam sofrendo várias situações. Então ele vem naquele momento dizer para os irmãos, olha irmãos, tenha gozo, ou seja, tenha alegria por vocês estarem passando por essas provações, por vocês estarem correndo, porque é por amor do Evangelho, é por amor a Cristo que você está passando tudo isso. Então, se nós lembrarmos da palavra que nós lemos sobre as bem-aventuranças, né, nós vamos ver que Tiago aqui, ele vem ressaltar aquela situação das bem-aventuranças. Bem-aventurado é quando vos maltratarem, quando vos injuriarem, disserem toda sorte de mal contra vós, né? Alegrai-vos e exultai-vos. Aqui ele está dizendo para nós, de uma outra maneira, de uma outra forma, ele traz para nós agora, para que a gente possa ter gozo nas provações. Por quê?
Porque essa provação, essa luta momentânea que muitas vezes nós passamos no nosso dia a dia, ela vem para nos aprovar ou reprovar. Ou seja, nós vamos estar vendo muitas pessoas dentro das suas provações sendo aprovados ou reprovados. E como que nós vamos saber que uma pessoa foi aprovada ou reprovada? É muito fácil. Como nós estamos passando as provações? Se você passar as provações com injúrias, falas, murmurações, você está sendo reprovado nesse momento que você está sendo provado. Então, quando você passa regozijando no Senhor, quando você passa se alegrando no Senhor, quando você passa buscando a presença de Deus e sabendo que no Senhor há esperança, então veja, nós começamos a trabalhar sendo aprovados dentro de uma provação. Olha só o que o Senhor fala. Sabendo que a provação da vossa fé produz o quê? Perseverança. Ou seja, nós vamos ser aprovados determinando a nossa perseverança. Olha, está sendo difícil, mas eu vou perseverar. Eu não vou desistir. Eu não vou me abalar. Eu não vou me escandalizar. Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar na minha. Eu vou ficar tranquilo. E a partir do momento que você começa a ter um equilíbrio dentro das provações, você vai ser automaticamente aprovado. Amém? Olha só o versículo 4. E a perseverança tem a sua obra perfeita. Olha, a perseverança tem a sua obra perfeita. E qual é essa obra perfeita? É nos aprovar. É nos colocar em situações aonde nós vamos estar falando, ouvindo, vendo. Então veja, qual é a nossa reação com aquilo que nós vemos? Qual que é a nossa reação naquilo que ouvimos? Qual que é a nossa reação na nossa fala, naquilo que nós pronunciamos, naquilo que nós falamos? Então, essas reações é que vão trazer para nós a nossa obra perfeita. Então, se você estiver perfeitamente preparado para essas provações, para essas situações, você vai ser aprovado pelo que você vê, pelo que você ouve e pelo que você fala. Amém? Então, para quê? Para que sejais perfeitos e completos. Veja bem, uma pessoa ela pode ser perfeita e incompleta? Segundo a palavra aqui, sim. Porque você pode faltar em alguma coisa. Mas aqui a palavra está dizendo que você vai ser perfeito e completo e não faltando em coisa alguma. Ou seja, não vai te faltar absolutamente nada. Sabe aqueles frutos do Espírito que está escrito lá em Gálatas capítulo 5? Então, aquele fruto do Espírito que está escrito lá em Gálatas 5, você vai ser todos aqueles frutos, você vai ter aqueles frutos, você vai mostrar aqueles frutos para todas as pessoas. E você então vai ser o quê? Perfeito. Quando nós pegamos a palavra e Timóteo, ele falando, Paulo escrevendo para Timóteo, nós vamos ver lá que Paulo diz assim que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para nos corrigir, para nos redarguir, para nos instruir. Então, para quê? Para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído. E olha aqui o que Tiago está falando, que nós precisamos ser o quê? Uma obra perfeita na mão de Deus. E para que nós possamos ser perfeitos, nós precisamos estar experimentado em todas as coisas. Lembra das palavras de Paulo? Estou experimentado em todas as coisas. Sei passar por qualquer situação. Você sabe passar por todas as situações? Você já está experimentado em todas as coisas?
Como que é, por exemplo, o teu dia a dia? Hoje nós estamos sendo experimentados em várias situações, em vários momentos que nunca fomos experimentados. Mas você, como é que está reagindo a estas provas? Como é que você está reagindo às situações que estão se levantando? Então nós precisamos, meu amado, estar preparados para todas as situações que Deus tem trazido para nós. Amém? E se você, meu amado, não tiver preparado, você vai ser reprovado. E Deus não quer a tua reprovação. Ele quer ver você como um obreiro ou como um discípulo testado e aprovado. Amém? Aprovado no quê? Na tua fé. Aprovado no teu falar, na tua forma de agir. Amém? Olha, Tiago ainda dá uma experiência para nós. Ele diz assim, olha, você não está sabendo lidar com nada do que está acontecendo? Você está tendo dificuldades para lidar com as situações? Olha o que ele diz aqui no versículo 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Então veja aqui, olha, o que Tiago está mostrando aqui para nós. Você não está sabendo lidar com a situação? Seja ela qual for. Olha, é uma situação com os filhos, é uma situação com a esposa, é uma situação em casa, é uma situação no serviço. Seja a situação que for. O Senhor diz para você uma coisa muito interessante. Peça a Deus e Ele vai te dar. Ele vai te dar sabedoria. Amém? Mas tem um detalhe, peça com fé essa sabedoria, porque se você pedir sem fé, duvidando que Deus vai te dar, você vai ser como a onda do mar. E quando Deus fala da onda do mar, quando Tiago aqui fala da onda do mar, que ela é subelevada, ou seja, ela se eleva até um certo momento, mas chega na praia, ela quebra. Ela não permanece. Por quê? Porque ela parece uma onda tão grande. Quando nós vemos, por exemplo, olha, está tendo maremoto, está tendo, ressaca, está tendo não sei o quê. As ondas podem chegar a 3 metros de altura, 4 metros de altura. Mas todas elas se quebram na praia. Todas elas. Então, aqui, Tiago está dizendo, ó, não seja como essa onda que está vindo lá com tanto ímpeto, com tanta força que parece que vai invadir a cidade, mas chega na praia, ela se desmancha. Então, nós temos que nos elevar em fé, ter a fé, permanecer na fé e saber que Deus é galardoador de bênção, que Deus ele vai trazer à existência todas as coisas que nós crermos. O Senhor Jesus, ele disse, crê somente e verás a glória de Deus. Então, amado, você precisa aprender a se dispor, a colocar numa condição de busca ao Senhor. Amém? Então, a solução de todos os nossos problemas, a solução de todas as coisas está na mão do Senhor. Tiago ainda continua dizendo ainda algumas outras coisas aqui para nós, para que nós possamos entender que todas estas coisas, todas as nossas situações são passageiras. Diga isso para o seu irmão. Você que me perguntou da outra vez lá, diga aí para o seu irmão que está do teu lado aí. Tudo é passageiro, tudo passa. Amém? Nada é permanente. Tá certo, amado? Preste atenção nisso. Está passando.
É uma situação passageira. Olha só o que diz a palavra. Mas o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Olha só, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. E o rico, no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, amado, nós não estamos aqui para a eternidade. Nós vamos estar nos preparando para a eternidade, mas aqui não é a eternidade. Amém? Nós não estamos aqui para a eternidade. Pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva, a sua flor cai e a beleza do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Assim como o humilde, assim como todos nós vamos chegar aos momentos em que nós vamos partir dessa vida. Então, de repente, você pode estar pensando assim, por que fulano morreu? Por que ciclano morreu? Por que aquela pessoa? Porque todos nós vamos chegar a esse estágio. Então, aqui Tiago, ele mostra para nós que tudo isso faz parte do quê? Da vida. Então, a palavra de Deus, ela diz lá em Provérbios, que melhor é a casa do luto do que a casa da alegria. Então, muitas pessoas estão passando pela casa do luto. Muitas pessoas estão sendo provadas nessa situação. Só que tem uma coisa, amados. Pensa no que a palavra de Deus diz. Amém? Olha, nós temos uma esperança. Nós não vivemos somente para esta vida. Nós temos uma vida futura. Nós temos algo para frente. Olha, todas as provações, elas precisam ser passadas e nós precisamos aprender a suportá-las. Olha aqui, que diz o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Você está notando aqui o que Tiago está dizendo? Ele está dizendo, olha, a provação ela é passageira, tudo passa, tudo acontece, mas nosso galardão, ele é muito maior, ele é superior a qualquer provação. Eu lembro, por exemplo, de uma palavra que diz assim, e faz uma comparação da mulher que está grávida. Na hora do parto, essa mulher chora, essa mulher grita, porque as dores do parto é terrível. Mas na hora que ela recebe a criança nos seus braços, toda aquela dor é esquecida. Então imagina isso com referência à nossa salvação. Aqui nós estamos passando provações, estamos passando situações difíceis, olha, tá complicado, tá difícil, né? E estamos aqui lutando, estamos perseverando, mas a hora que vier a coroa da vida, não vamos nem nos lembrar de que passamos tribulação, nem vai lembrar de que passou situações difíceis. Então é como diz, olha, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, veja que a palavra de Deus, ela se completa em todos os momentos da Bíblia. Em todos os momentos. Então, não são palavras soltas aqui ou palavras soltas ali, mas é um complemento profético que o Senhor lançou sobre nossas vidas. E aqui Tiago está mostrando para nós, olha, você vai passar tribulações, você vai passar situações, mas olha, tem uma coisa, persevera, pede sabedoria para Deus, para que Ele possa te ajudar, para que você possa suportar as provações, para que você possa compreender o que é que está acontecendo, tudo isso com sabedoria. Amém? Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Veja,
Preste atenção nessa palavra. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Então veja bem, no Senhor não há maldade. Ele é o cetro da equidade. Então quando se fala que ele é o cetro da equidade, ele é a bondade em pessoa, porque ele, Deus, é amor. Então ele jamais, ele vai trazer o mal sobre qualquer pessoa. Está entendendo isso? Ele jamais vai trazer o mal sobre qualquer pessoa. Muito pelo contrário. Se nós pegarmos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, nós vamos ver que ele nos dá ali naquele momento um livre-arbítrio. Tá? Um livre-arbítrio. Para que esse livre-arbítrio? Para que nós possamos decidir por conta própria qual é o caminho que nós queremos andar. Se nós queremos andar para a direita ou se nós queremos andar para a esquerda, então ele vai deixar que nós decidamos qual é o caminho que nós queremos. Agora você tem que entender o seguinte, que o caminho que você escolhe, ele traz consequências para a tua vida. Tanto na vida material quanto na vida espiritual. E aqui nós não podemos lançar a responsabilidade das nossas decisões, dos nossos pensamentos, dos nossos atos para Deus. Foi eu que decidi andar por aqui, foi eu que decidi andar por ali. Então, as consequências dos meus pensamentos, a consequência dos meus atos, só pertencem a mim, né? Paulo, ele escrevendo, ele diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Não vêm dos vossos próprios deleites? Não vêm das suas próprias concupiscências? Ou seja, então Paulo está dizendo assim, ó, da onde é que vem essas guerras aí, essas provações que você está passando? Não vem do teu próprio decidir, do teu próprio pensar, do teu próprio modo de agir? Então, vamos pensar assim, qual é a responsabilidade de Deus em cima das tuas atitudes e em cima do teu pensar? Então você tem a liberdade, tá bem? Olha o versículo 14. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, ou seja, você é atraído e é envolvido quando você pensa da maneira com que você quer. Então aí nós temos aí uma situação muito interessante, que é o próprio governo. Quem governa a tua vida? Amém? Então, eu mando em mim mesmo. Então você manda em você e você vai ter responsabilidade do que você quer. Agora, quando você quer um governo de Deus na tua vida, e quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo assim, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, quando eu oro o Pai Nosso, eu estou pedindo, Senhor, me governa. Governa a minha vida. Governa o meu ser. Faz a tua vontade. Mas nós permitimos que Deus faça a sua vontade? Nós estamos à disposição de Deus? Nós perguntamos para Deus se é assim ou não? O que eu posso fazer? Existe um filme que eu gosto muito de falar, que é aquele que fala assim, o que eu faria se eu fosse Jesus? Você já pensou nisso? O que eu faria, ou o que Jesus faria? Né? O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria nessa outra situação? Como que Jesus reagiria aqui? Você já pensou nessa situação de você começar a governar a tua vida mediante a figura de Cristo? Porque ele disse assim, ó, sede meus imitadores. Amém? Sede imitadores de Deus como filhos amados. E Paulo disse, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, veja que a maior vontade de Deus é nos abençoar.
e que nós sejamos abençoados. E para que isso aconteça, Ele nos gerou para a bênção. Ele nos trouxe para a bênção. Ele não nos trouxe para os maus, mas trouxe para a bênção. Tanto é que Ele diz, olha, eu tenho para vós pensamentos de paz. E quando Deus fala isso, que Ele tem para nós pensamentos de paz, Ele está preparando, Ele tem preparado coisas excelentes para nós. Veja que quando Ele formou o homem lá, Ele já tinha preparado o jardim, já tinha preparado as frutas, já tinha preparado os animais, já tinha preparado tudo. E aí, quando Ele preparou tudo, Ele falou, agora posso pôr o homem. Então Deus, Ele nunca pensa em deixar o homem só ou deixar o homem abandonado. Muito pelo contrário, Ele tinha uma situação tão perfeita com o homem que ele visitava o homem em toda a viração do dia. É o que diz a palavra, na viração do dia Ele visitava o homem. Ele ia lá bater um papo com o homem. Olha que coisa interessante, você já imaginou isso? Né? Olha o que o Senhor está dizendo aqui no versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus não muda. Do mesmo jeito que Ele era lá no Jardim do Éden, Ele continua sendo hoje. Ele continua querendo conversar com o homem todos os dias. Mas será que o homem quer conversar com Deus todos os dias? Será que o homem está preparado para conversar com Deus todos os dias? Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Ou seja, Ele só dotou o homem de espírito. Nenhum outro animal Ele dotou de espírito. Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Deu inteligência ao homem, deu sabedoria ao homem, deu graça ao homem e colocou que o homem governasse toda a terra sobre a orientação dele. Então Deus deu governo. Só que o que acontece? O homem saiu fora dos propósitos. Amém? Agora, como que nós podemos retomar tudo isso? Como que nós podemos chegar a viver novamente debaixo dos propósitos de Deus? Olha só o que diz o versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Olha aí. Então, aqui Tiago ele vem mostrar para nós o que? Olha, nós precisamos, sabe o que precisamos fazer, meus amados? Nós precisamos abandonar esse homem que veio, por exemplo, surgindo dentro de nós, porque não foi esse homem que Deus criou. Não é esse homem irado, esse homem iracundo, esse homem que briga, esse homem que fala, esse homem... Não é essa pessoa que Deus criou. Mas nós devemos estar prontos para, com mansidão, receber a palavra novamente em nossos corações. Amém? Por quê? Por que com mansidão? Porque muitas vezes, quando nós estamos aqui ministrando a palavra, pode vir palavras de exortação a você e você não receber a palavra de exortação. Você não receber uma palavra de correção. Você achar que você está certo.
Então, você não vai receber a palavra com mansidão, você vai receber ela já bravo. Tá falando de mim aí, ó. Tá falando do meu jeito. Na verdade, sabe o que significa isso? Significa que o Espírito Santo de Deus está trabalhando para que você possa reconhecer os teus erros, reconhecer as tuas atitudes e começar então a mudar a tua situação, mudar a sua forma de viver, mudar a sua forma de agir. Você está me entendendo? E como que eu faço isso, pastor? Eu preciso começar, como diz o versículo 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então nós não podemos só ouvir a palavra, nós temos que cumprir a palavra na nossa vida. Amém? E o versículo 23 diz assim, pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Você já notou, por exemplo, principalmente as irmãs, que as irmãs sempre estão olhando no espelho? Se você se lembrasse de como você se maquiou, como que você está, você não precisava ficar olhando toda hora no espelho, né? Mas veja que sempre as irmãs, por exemplo, não podem passar na frente do espelho que já vai ver como é que está o cabelo, como é que está a maquiagem, como é que está isso, como é que está aquilo. Por quê? Porque você não se lembra mais de como que estava. Você vai olhar e ver, olha, olha, eu errei aqui, olha, aquele negócio ali, ó, e ó, não vi essa manchinha, entendeu? Então, são coisas que aqui o Senhor, ele traz uma comparação daquilo que é natural para nós compreendermos aquilo que é espiritual. Ou seja, quando nós somos transformados pela palavra, quando nós começamos a fazer com que a palavra se cumpra na nossa vida, nós vamos sempre olhar no espelho e vamos ver algum defeitinho, vamos ver alguma mancha. Então a palavra vai ser como um espelho, que vai nos mostrar aquilo que está errado, aquilo que está faltando, aquilo que nós precisamos consertar. Então quando você olha no espelho, meu cabelo tá precisando pentear. Olha, meu cabelo tá isso. Olha, aqui está precisando dar um retoque. Então isso é o que está sendo feito de comparação aqui para nós. Quando nós olhamos a palavra, nós vamos começar então a ver os retoques que nós precisamos fazer na nossa vida. Amém? Versículo 25 diz assim, entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Amém? Então, por isso que eu falei das bem-aventuranças, porque aqui Tiago, ele volta a falar bastante das bem-aventuranças, né? Coloca essa ênfase na bem-aventurança, no bem-aventurado, né? Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração e a sua religião é vã. Ou seja, Tiago, ele fala muito a respeito desse probleminha da língua, né? Ele fala demais disso e é uma coisa muito interessante que uma outra hora nós podemos estar falando a respeito disso e estar ministrando a respeito disso, amém? Não vamos agora misturar as coisas. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Amém? Então aqui nós encerramos aqui essa situação do que Tiago vem nos ensinar. Ensinar para que nós possamos aprender a viver nesta vida, sabendo que nós vamos ter aflições,
sabendo que nós vamos ter angústias, mas como Jesus disse, olha, no mundo vós tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Então, Jesus ele não veio trazer engano a ninguém, muito pelo contrário. Ele veio falar para nós a verdade e dizer a verdade para nós, né? Que nós haveríamos de passar muitas situações, mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ter vitória, vai ter a vida eterna, que é a qual nós estamos trabalhando e estamos fazendo por alcançar essa vitória da vida eterna. Amém? Amados, toda a nossa trajetória, toda a nossa vida, ela tem que ser voltada para aquilo que nós queremos alcançar. Então o próprio Jesus diz assim, olha, olhai para o autor e consumador de todas as coisas. Paulo, né, dizendo, olhai para o autor e consumador de todas as coisas. Jesus Cristo justo. Então, quando nós olhamos só para Cristo, olhamos só para Jesus, a nossa vida é diferente. Nós conseguimos passar por todas as situações. Conseguimos olhar todas as situações e falar, olha, o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho nesta peleja. Amém? Por que eu posso ter essa certeza? Porque ele disse que não nos deixaria só. E lá em Salmo ele diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então ele não está te deixando sozinho, ele está ao teu lado, tá? E você pode senti-lo, você pode perceber a presença dele. Aonde que você pode saber disso? Nos momentos de aflição, você estar ao lado dele, orando, clamando, buscando. E não se esqueça, se você é falta de sabedoria, peça a Deus que ele vai te dar com liberdade. Amém? Liberdade. Então Deus ele veio para libertar o seu povo de todas as situações. Lembrando de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Amém? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Você quer alívio? Você quer sossego? Você quer refrigério? Jesus, ele é o socorro bem presente. Amém? Amados, muito obrigado. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Que essa palavra possa entrar profundamente na tua vida e você possa mudar tuas atitudes e saber que Deus está com você, esperando a tua redenção, esperando que você se renda aos pés dele, porque ele tem muito para te oferecer. Amém? Deus te abençoe. Um beijo. Olá, igreja, graça e paz, shalom, shalom, tudo bem com vocês? Vou estar aqui deixando uma palavra da oferta para que Deus venha falar no coração de vocês, amém? A palavra está em 1 Crônicas 29, versículo 9, que diz assim: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Glória a Deus. Amados, nós não devemos simplesmente ofertar com alegria ali na igreja, mas neste momento também que estamos nos nossos lares, nós temos que ofertar com alegria, temos que participar da oferta, dos dízimos, das primícias com muita alegria. Por que com muita alegria? Porque mesmo com tudo isso que está acontecendo, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem provido dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. O Senhor tem dado tantas bênçãos em meio a tudo isso. Eu mesmo tenho recebido muitas bênçãos
através de oferta, dízimos. Amém? Então que nós possamos também se alegrar quando essa mensagem aparecer para vocês ali. Corre com a sua oferta, faça como você fazia ali no culto, que corria para o altar com o seu envelope. Continua, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares e Ele está te contemplando aí dentro do seu lar. O que você está precisando nessa noite? Peça a Ele. O Senhor fala: fazei prova de mim. Então é momento de fazer prova com o Senhor. É momento de você se alegrar e ofertar. Faça como Davi e esses príncipes fizeram ali. Que essa palavra fala da oferta de Davi e dos príncipes. Eles se alegraram. E cada um ali contribuiu com aquilo que tinha. Quem tinha ouro deu ouro. Quem tinha prata deu prata. Quem tinha pedras preciosas deu pedras preciosas. E o que você tem hoje, amados, para ofertar ao Senhor? A sua casa é o altar de Deus. Então, neste momento, levanta a sua oferta aí. Faça um clamor a Deus e oferte. E Deus contemplará o desejo do teu coração. Amém? Deus abençoe. Beijos, a paz.